Bom dia, bom dia. Todos me ouvindo bem? Bora começar? Então, vamos iniciar aqui a nossa jornada, pontualmente, com um pouquinho de atraso, para falar do nosso primeiro tema, hein, Pedro? Nosso primeiro tema, e a palavra, ela está com você, nosso consultor de marketing, ele vai falar sobre marketing digital, o grande final. Então, com vocês aqui, a palavra é sua, Pedro Venturini. Está aqui. Som, bom dia. Oi, tudo bem? Um pouco alto, né? Vamos tentar não irritar os ouvidos de vocês. Bom, já apresentaram, Pedro Venturini. Eu vou tentar falar com vocês. Eu tenho mais de 30 anos de mercado, os cabelos brancos não deixam eu mentir sobre isso. Eu vou tentar passar muito rápido, eu tenho muito conteúdo, porque o que me foi encomendado foi, justamente por causa dos cabelos brancos, tentar contar a história de onde a gente veio, por onde estamos passando, por onde passamos, onde estamos hoje, e aí preparar para todo mundo que vem aí na sequência, a Fernanda, o Ricardo, principalmente o Léo, que vai falar muito de tecnologia para vocês. Então, eu vou tentar trazer para situar essa história e levantar a bola para que eles tragam o afunilamento dessa visão mais macro que eu vou trazer para vocês. Então, rapidamente aqui... Agora, aí. Rapidamente me apresentando, não vou encher o saco de vocês aqui com o currículo, mas essa apresentação provavelmente vai estar disponível depois. Mas é muita estrada. Eu comecei em marketing muito cedo, por causa de uma coincidência da vida. Eu sou músico e gravando jingles publicitários em estúdios para ganhar um trocado. Conheci os publicitários, eu via lá as roupas dos carros, falei, esses caras ganham bem, então acho que eu vou entrar nessa área. E foi aí que eu corri atrás de publicidade, marketing, foi assim que eu comecei. E aí, 30 e tantos anos de trabalho, eu acabei caindo no mercado imobiliário. Tive a honra, o privilégio de ser colega de trabalho da Roseli, no Grupo Lelo. Então, foi uma escola muito grande para mim e foi um vírusinho que me picou. Virei corretor e virei sócio de uma imobiliária laboratório. Então, tudo que eu vou falar aqui para vocês, tudo que as pessoas vão apresentar aqui, a gente testa, a gente experimenta lá na Bom Negócio Imob, na BNI. Tá bom? Hoje eu também acumulo funções. Então, tem a BNI aqui, que é Bom Negócio Imob, humilde, pequenininha, colocada ali. E eu sou Country Manager da Bear. A Bear International é uma empresa com quase 40 anos de mercado, atua em 165 países no mundo, tem 14 escritórios no mundo, é uma empresa ultra internacional. O nosso time é indiano, chinês, europeu, americano, brasileiro, é de tudo. E nós fazemos pesquisa de mercado, todo tipo de pesquisa de mercado que vocês imaginarem, cliente oculto, investigação, sala de espelhos, pesquisa qualitativa, tudo que a gente faz, porque a gente quer conhecer o cliente, entender o cliente. Então, guardem isso, conhecer o cliente, entender o cliente, porque vai permear muito do que eu vou falar hoje aqui. Bom, o que eu vou falar também, eu extraí de um programa que eu tenho, que eu desenvolvi, que, na verdade, nem é um treinamento, é o resultado da minha vida profissional. Isso aqui eu falava muito quando eu estava com a equipe da Lelo. A gente chama, eu chamei de Marketing Keys, eu batizei de Marketing Keys, porque eu fiz uma pós-graduação na GV, eu tive um professor, o Cossenza, deve estar vivo, porque ele tinha já 200 anos quando ele me deu aula, esse cara não vai morrer nunca. E ele muito sábio, quando eu estava lá sofrendo, né, complicando muito o meio campo ali com trabalhos e tudo mais, ele passava por mim assim, ele colocava a mãozinha e ele tinha muita intimidade comigo. Pedrinho, keep it simple, stupid. E aí eu peguei essa expressão, keep it simple, stupid, e a gente transformou nessa expressão kiss, que na verdade a gente tenta amenizar, então no mercado a gente coloca como keep it super simple, para não ser tão agressivo quanto o Cossenza era comigo, mas era necessário. Então muito do que eu vou falar aqui também tem isso, é permeado por, vamos tentar manter a simplicidade de tudo. E aí eu trago isso aqui, é o resumo do conceito, né? O que foi isso aqui? Eu não tenho a menor ideia do que foi isso aqui. Tentaram fazer alguma coisa aqui na foto da esquerda. Agora, o da direita é simples, mas é muito mais atraente para a gente. Então, muitas vezes o simples, muitas vezes não, na maioria das vezes, o simples bem feito é melhor do que a gente tentar fazer o rebuscado e não conseguir o resultado que a gente quer. Bom, o treinamento passa por planejamento, execução, mas eu não vou colocar isso aí. E também no material de vocês, eu vou deixar a opinião dos meus clientes. Então, quando vocês estiverem aqui, vocês vão perceber que eu falo muito de cliente e da opinião deles, porque é para eles que a gente trabalha,
Então, são eles que a gente tem que ouvir. Então, se eu faço algo que eu acho maravilhoso, mas eles não acham, não serve para nada. Deixa comigo lá, eu guardo em casa, eu mostro para os meus filhos e está tudo bem. Vou deixar com vocês isso. Bom, vamos entrar então, terminando a apresentação, a introdução, vamos entrar no que me encomendaram para fazer aqui hoje, que é contar uma história, né? Então a gente vai analisar um pouquinho da história, hábitos, costumes, causas e consequências, de onde a gente veio, onde a gente passou e onde a gente está, e evoluir. Aqui eu falo muito, né? A tecnologia é só uma ferramenta. Eu nem sei o material que os outros vão apresentar, a gente conversou muito rapidamente, não tivemos muito tempo de detalhar, mas eu já imagino por onde eles vão passar, principalmente o Léo, que vai ser, acho que, o mais hardcore aqui de tecnologia, e eu acho que ele compartilha comigo essa opinião. A tecnologia ela é só uma ferramenta. Nós trabalhamos de pessoas para pessoas, mas, no fundo, a gente vai falar sobre isso. E pessoas, né, nossos clientes são pessoas. Então, está aqui, estude o ser humano, estude o seu cliente. E aí, mais um jabazinho, é o que a Bear faz, é o que eu sou o Country Manager no Brasil. A gente estuda pessoas, a gente estuda o comportamento dos clientes. Bom, vamos lá. História do marketing, né? O marketing digital, mas do marketing no Brasil, no mundo, por onde passamos, onde estamos, por onde caminhamos. Então, no início, era tudo mato. Eu não sei quem aqui tem... Vendo, a gente infere quem, mas eu tenho 54 anos. Então, aqui, quem tem mais de 45, 50, passou e viveu isso daqui também, né? Viveu a era do mundo analógico, a transição e o mundo absolutamente digital que a gente vive hoje. Então, quando a gente começou, quem lembra dessas imagens aqui? Quem viu essas imagens aqui? Quem usou? Quem usou esses equipamentos? Porque meus filhos também viram, mas não vale. Viram porque eu guardei em casa, porque tem um museu na minha casa. Então, assim, nós vivemos um momento... Eu moro hoje numa casa que eu construí, num terreno que eu comprei há 25 anos, e eu comprei assim. Eu comprei assim. É aqui, né? Aqui. Eu comprei assim. Eu recortei, colei numa folhinha e saía visitando os terrenos. E foi assim que eu comprei o meu terreno, na casa onde eu vivo hoje, que meus filhos nasceram, que está toda a minha família. Não existe mais. Isso aqui, eu não sei quem conhece isso aqui, eu não vou apontar aqui, não, porque está difícil. Alguém já viu essa tela? Alguém já usou isso aqui? BBS, entraram? Sérgio lá já... Sérgio está entregando a idade, Sérgio, porque o seu cabelo, que pouco existe, a gente não percebe a sua idade. A BBS, eu considero os primórdios da internet. Para quem não conheceu, você se conectava num modem dial-up, aquele modemzinho que você colocava o bocal do telefone e ficava fazendo barulho. Esse é o mais antigo que eu usei. Depois tinham outros. Fazia o barulhinho, conectava, e a gente entrava para bater papo. Basicamente era isso. Tinha algumas pesquisas possíveis, mas era bater papo e era texto. Não tinha imagem, internet não existia Windows ainda. Então, para mim, isso são os primórdios da internet. Isso aqui fez o primeiro milionário brasileiro da internet, foi Alexander Mandic, um cara que, quem conheceu Alexander Mandic, ouviu falar, ele foi um cara que montou, desempregado, montou uma BBS na casa dele, um cara de tecnologia, e virou o primeiro milionário da internet brasileira. Bom, então, analisando aquele cenário, né, década de 80, 90, como é que eram as condições sociodemográficas brasileiras? 130 milhões de habitantes, 67% na área urbana, expectativa de vida dos homens 61, mulheres 67, 4% tinha mais de 65 anos, 26 a 30% das mulheres com trabalho remunerado, 65% casais com filhos, 4,12 filhos por mulher. Quem tem filhos aqui? Homens e mulheres. Ok. Quem tem mais de 2 filhos aqui? Então, não precisamos falar mais nada. Foram 5 pessoas que levantaram a mão. 5 pessoas com mais de 2. Rotina familiar. Bem resumida, mas óbvio que pode haver uma certa discordância aqui. Mas isso é um padrão, né? É o genérico. Havia exceções? Com certeza. Mas como era a rotina familiar da década de 80? Eu vivi. Nasci em 71. Família tomava café da manhã junto, pai saía para trabalhar, podia ele levar os filhos para a escola ou não, dependia da situação, né? Podia o filho pegar um ônibus, alguma coisa. Pai trabalhando fora, mãe trabalhando em casa. A mãe, quando saía para compras, às vezes para se cuidar um pouquinho, as mais privilegiadas. Crianças em casa e crianças na escola, era isso que tinha, casa ou escola. O pai retornava para casa, a família em casa, dormia cedo, os filhos não tinham palavra sobre nada na família. O cenário do marketing, considerando as pessoas. De novo, vamos lembrar, pessoas. A gente vive para as pessoas, a gente trabalha para as pessoas, a gente vende para as pessoas. Então, o marketing, muita gente diz que o marketing influencia. Sim, ele influencia.
mas ele também lê comportamentos e atitudes para se apropriar e se aproveitar desses comportamentos e atitudes. Então, considerando aquele perfil sociodemográfico e aquele hábito familiar, como era o marketing da época? Na família, de manhã, ouviu o rádio. Quem aqui lembra do Zé Bétio? Sensacional, porque um sucesso estrondoso, né? Como é que era? Acorda a mãe, acorda a pai, alguma coisa assim, chato para dedéu, mas todo mundo ouvia, era um sucesso, era um fenômeno. O rádio era um fenômeno. De manhã, jornal, meu pai lia muito jornal no café da manhã. Mala direta, eventualmente, quem aqui lembra de mala direta, postal, correio, muitas malas diretas, então de manhã fazia aquela triagem, lixo para um monte delas, para a maioria. Bom, o pai se locomovendo do trabalho, o que ele tinha? Rádio e outdoor, era o que ele tinha de meio de comunicação. O pai de dia trabalhando, o que ele tinha? Jornais, revistas, era o que tinha. Não tinha internet, não tinha e-mail, não tinha WhatsApp, não tinha nada disso. A mãe em casa, rádio, né? Lavando roupa, arrumando, fazendo comida, tal, rádio, revista. Eu sei que para algumas mulheres aqui isso aí é uma aberração, né? Já poderia ser até cancelado com um discurso desse, mas era o que acontecia na década de 80. Mãe nas compras, o que ela tinha de impacto? A mídia out of home, que nem era chamada de out of home. Eu, com 17 anos, estava trabalhando na UMAP, entrei fazendo planejamento de mídia. Então, assim, a gente nem chamava de mídia out of home, não existia essa expressão. Era os outdoors, bus door, alguma coisa de retail media, hoje está na moda, mas não chamava, não tinha esse nome. Revista PDV, crianças em casa, TV. Criança na frente da TV, basicamente. Crianças na escola não tinha nada. Não tinha celular, não tinha nada. Era escola, corrida, se machucar, praticar bullying, era essa vida das crianças na escola. Pai de noite locomovendo de volta de trabalho para casa, rádio, outdoor, TV novamente, e a família à noite, TV. Uma TV. Uma TV. Não tinha TV no quarto, era uma TV na sala, ruim. Às vezes era de seletor, eu peguei o seletorzinho manual, depois tinha os botõezinhos, e depois veio o controle remoto. Bom, qual era o cenário de mídia, então, para esse perfil de família, década de 80 e 90? Teve um cara muito famoso, quem ouviu falar de Walter Clark? Boa, são profissionais de marketing ou comunicação, né? Estudaram marketing ou comunicação. Quem foi Walter Clark? Walter Clark foi um executivo da Globo, um executivo de TV, que depois foi para a Globo. E na Globo ele teve o sucesso de criar o que a gente chama sanduíche, novela, telejornal, novela. Por que ele criou esse sanduíche? Novamente, ele influenciou a sociedade brasileira? Não. Ele tinha pouquíssimo poder de influenciar, principalmente na década de 80 e 90. Hoje, a mídia tem mais poder. As redes sociais têm um poder muito grande. Mas, na época, não tanto. Ele observou a sociedade brasileira. E ele entendeu que, naquele ritmo de família que eu acabei de descrever para vocês, quando estava chegando no fim da tarde, a mãe corria para preparar o jantar, para receber pai, corria para cuidar dos filhos, para os filhos estarem em ordem, corria para arrumar a casa, para a casa estar em ordem. O pai entrava. Então, nesse meio tempo, antes da preparação, ela tinha uma novela. Quando o pai chegava em casa, ela servia jantar, arrumava a mesa, arrumava tudo. O pai tinha um telejornal. Quando terminava o jantar, voltava, ou enquanto o pai jantava, com filhos ou não, ela tinha uma telenovela. Essa aqui foi a fórmula que fez a Globo o que a Globo é hoje. Começou um pouco antes, começou na década de 70 isso. Na década de 80 e 90 já estava consolidado. Mas essa era a fórmula da Rede Globo. E depois foi adicionado o entretenimento noturno, quando o hábito começou a ficar mais noturno, mais notívago. A mídia era essa, rádio, esse era um estúdio, década de 80, nada digital, tudo analógico, toca-discos, fitas, cinema. O cinema era assim, projetor, fita, outdoors. Eu não consegui uma foto da época tão boa, mas acho que quem viveu aqui em São Paulo, principalmente, eu não sou de São Paulo, mas quem viveu em São Paulo aqui lembra que era uma cidade muito, muito poluída, né? A gente veio depois com alguns prefeitos aqui tirando, virando cidade limpa e tal. Então, o outdoor era muito, muito frequente. Revistas. Alguns títulos, eram uma potência, super segmentadas, super qualificadas, caríssimas. Emissoras de TV, nenhuma, poucos canais abertos, tínhamos pouquíssimas opções. Algumas terminavam de operar à meia-noite, 1h, não tinha mais programação, a TV ficava lá, barra de cores e tal. Tem uma piadinha interessante, eu trabalhei em televisão, trabalhei na TV Bandeirantes e na TV Record. Quando entrava um office boy, existia office boy na época, a gente podia praticar bullying na época também, era o trote, chegava o office boy, e era legal porque fazia isso e ele já se integrava a equipe, era muito legal. O trote era mandar ele na sala do presidente da emissora, buscar aquela barra de cores que fica na frente da televisão.
E ele ia lá e ficava esperando o presidente sair para pedir a barra de cores para o presidente. Jornais. Nós tínhamos alguns títulos. À época, eu não sei se vocês sabem, não sei se até hoje é assim, mas qual foi o jornal mais lido em Minas Gerais? Alguém chuta? A gente nem lembra de jornal, né? Era o Estado de São Paulo. Em Minas, que tinha o Estado de Minas como jornal, o mais lido era o Estado de São Paulo. Então, para fazer plano de mídia, eu me lembro que a gente, para vender em Minas, anunciava no jornal Estado de São Paulo. Então, tinha essas loucuras aí na década de 80. Bom, e classificados, né? Primeira mão, tenho certeza que todos aqui usaram de alguma maneira o primeira mão. Vamos correr. Quando a gente queria fazer um plano de mídia para atingir a população com cobertura e frequência, basicamente os dois conceitos que nós usávamos à época, era só fazer isso aqui. A gente chamava aí, ó, lembrem bem, rádio, outdoor, revista Veja, Rede Globo, Folha e Estadão. Se eu fizesse isso, eu tinha 90% da população brasileira. A gente chamava de mídia mãe. Quem eram os clientes à época? Eu estava na UMAP, grande agência, até hoje, a maior agência brasileira, super premiada, clientes gigantescos, muito dinheiro. Lança um carro novo. Está aqui. Não tinha trabalho. Lembre-se que não tinha computador, não tinha quase nada à época. Chamava de mídia mãe. Bom, quem são essas pessoas hoje? Somos nós. A gente levantou aqui a mão alguns, né, que cresceram na década de 80 e 90. Então, 45, 50, somos geração X e millennials, né? Estamos aqui misturados. Bom, chegamos à idade média da digitalização no Brasil. Início da digitalização. Aí eu já tenho outras telas. Agora eu imagino que eu trouxe todo mundo da sala. Todo mundo aqui usou, todo mundo aqui passou por isso. Foi o início da World Wide Web, que é o www inicial, que ninguém mais usa isso. Meus filhos dão bronca em mim quando eu digito www. Eu falo, pai, ninguém usa mais isso, pelo amor de Deus. Batemos papo, todo mundo bateu papo aqui? Todo mundo, 100%. Que sim, você bateu papo? Você não tem idade para isso. Legal. Orkut? Quem teve conta no Orkut? Vocês estão velhos, tá vendo? Quem teve esse MP3 player? Que eu não tinha dinheiro para ter iPod. É isso, pobre, né? Vocês são tudo pobre. Não tiveram iPod, né? Eu não tinha, só tinha isso aqui também. Câmera digital. Eu abri a minha primeira agência digital. Eu tive uma agência, Léo. Tive uma agência também. Em dezembro de 99 para janeiro de 2000. Eu abri minha primeira agência digital. E a gente fez a primeira campanha digital do McDonald's. Lembra os sanduíches da Copa? Mac Argentina, Mac Brasil? A gente fez a campanha digital do McDonald's. Um banner, a gente cobrava R$8.000 para fazer um banner, em flash. E tinha que pesar 250 KB, a gente não conseguia dar resolução de imagem 250 KB. Era um inferno, era um inferno. Tinha que cobrar aquilo para valer a pena. Para não... E a gente comprou a primeira câmera digital da agência com 2 megapixels. Podem olhar os celulares de vocês aí. Se não tiver o dobro de megapixels, eu troco com vocês esse celular. 2 megapixels, eu paguei $2.000 na câmera de 2 megapixels para levar para o estúdio da agência. Bom, primeira TV de plasma foi aqui também, no início de 2000. Né? A tela já era plana, era grandona, mas pesava 1 tonelada também. Né? Celular, eu tive esse aqui, cliente BCP, eu lembro até agora, a minha cartinha para pegar o celular, a cartinha número 68 da BCP, fiquei lá na fila, paguei $500 nesse aparelho. $500. Eu tive esse Tecra, um Toshiba Tecra, e era um luxo. Eu me sentia andando na Paulista com uma malinha, com um Toshiba Tecra de 5 quilos. Por isso que eu fiquei fortinho, né, para carregar isso aqui. E o Buscapé foi uma revolução. Aqui acho que está o segundo multimilionário da internet brasileira. Eu trabalhei para o Buscapé, eu fui consultor do Buscapé. Conheci o Romero, conheci todos os meninos lá. Uma história, uma curiosidade. Alguém sabe como foi fundado? Deve saber, porque isso já virou mídia. O Romero hoje se expõe bastante. Romero Rodrigues, um dos fundadores do Buscapé. Alguém sabe como nasceu, como surgiu? E a gente vai passar de novo pelo comportamento do cliente. O Buscapé, alguém quer arriscar? Mandar um, hein? Vou contar. Esses meninos faziam engenharia na USP. 4 caras de engenharia na USP e um de administração na USP. O Mário Letelier, chileno brasileiro. Então eram caras lá da USP, 4 engenheiros e um administrador. E eles tiveram que pesquisar, eles faziam muito trabalho, engenheiros,
tinham que fazer impressão em larga escala e eles pagavam para imprimir. Estava custando caro para eles. E eles começaram a pesquisar para comprar uma impressora para eles cotizada. Eles iam comprar entre eles. E aí... Estou meio baforido, né? É a falta de forma física. E aí eles... pesquisando, eles tiveram muita dificuldade para encontrar a impressora, encontrar preço, e acharam, por que a gente não cria um serviço onde as pessoas podem entrar, pesquisar a disponibilidade do produto, o preço, onde comprar e já comprar. E eles criaram o Buscapé. Eles mesmos faziam código e tudo mais. Eles criaram o Buscapé na casa da tia, ela tinha uma edícula disponível, então eles podiam se reunir ali. Eles se reuniam após a meia-noite, porque depois da meia-noite, quem aqui lembra, o pulso de telefone era cobrado um só, você podia passar a madrugada inteira, acho que até as 4 ou 5 horas da manhã do dia seguinte, conectado à internet, pagando um único pulso, via modem, dial-up, discado. Então, assim, não tenho tecnologia, não tenho CRM, não fazer. É desculpinha de aleijado esse negócio. Eles fizeram. Foram, acho que, os segundos multimilionários da internet brasileira, os donos do Buscapé. E aí a gente já começa a ter computador pessoal, individual. Né? Em casa, eu digo, né? No trabalho já tínhamos. Como eram os dados sociodemográficos à época? 174 milhões de habitantes, 81% na área urbana, expectativa de vida já homem 67, mulher 74, 8% tinha mais de 65 anos. Depois eu vou comparar tudo isso, vocês não estão lembrando do primeiro, mas eu vou botar um do lado do outro para vocês ficarem tão chocados quanto eu fiquei quando atualizei esse material. 44% das mulheres com trabalho remunerado, 63% dos casais com filhos, 2,3 filhos por mulher. Qual era a rotina? De manhã, horários diferentes para cada um, crianças mais autônomas, pai e mãe saíam para trabalhar, pai e mãe trabalhando fora, crianças poucas em casa, crianças a maioria na escola, pai e mãe retornando para casa, família em casa, cada um no seu quarto, com horários diferentes, filhos passam a opinar muito mais. Como era a mídia para isso, então? Então, a família de manhã já tinha e-mail, já tinha web, tinha TV na cozinha, a TV ficou mais popular, mais barata, menor, outras tecnologias. Minha mãe teve aquela TVzinha pequenininha, branca, que fica na cozinha. Eu tive aquela TVzinha Cássio portátil. Quem teve aquela TVzinha pequenininha para assistir jogo de futebol no trabalho escondido? Era isso. No trabalho, web, e-mail, jornal, rádio. A gente percebe que sumiu um monte de coisa do passado. Cadê o jornal? Cadê as malas diretas? Não tem, mas sofreram transição. A mala direta está no e-mail. Virou e-mail marketing. Vamos correr porque a gente tem 10 minutos só. Aqui já é o cenário da mídia, eu chamo de caos, anarquia. Tinha tudo. Tudo, explodiu. TV a cabo, eu lembro que a TV a cabo era aquela promessa de que você ia assinar e não tinha propaganda. Quem são hoje? São os geração Z. Quem cresceu nessa geração, hoje tem entre 25 e 30 anos. Onde estamos? Hoje o cenário é esse. Absolutamente digitalizados. Todos. Meus filhos, eu tenho um de 18, um de 16. Meus filhos nunca tiveram TV aberta. Nunca tiveram, porque inclusive onde eu moro passou um furacão uma época lá, arrancou todas as antenas de TV que eu tinha, eu nunca repus, porque eles nunca usaram TV aberta. Com exceção da cultura, eventualmente, um desenho ou outro na primeira infância, nunca usaram TV aberta. É on demand, é sob demanda. Quero assistir algo, eu vou ver onde tem. Prime, Disney, Netflix, YouTube, eu vou lá e pego. Totalmente digitalizados, totalmente individualizados. Essa cena é comum. Essa cena é comum. Shopping, restaurante, qualquer lugar. Uma criança que não tem 1 ano, né, mal consegue segura um celular ou um tablet. Perfil, então, sociodemográfico da época. 219 milhões de habitantes, 87,5% em área urbana. Expectativa de vida, homem 74, mulher 80. 15% tem mais de 65 anos, 55% das mulheres com trabalho remunerado, 32% dos casais com filhos, 1,6 filhos por mulher. A rotina como é? Café da manhã, pode ou não ser no mesmo horário um do outro. Atenção individualizada, né? A gente tem atenção individualizada, mesmo sentado à mesa, cada um tem o seu celular, cada um tem o seu tablet. Falamos, às vezes, em paralelo, às vezes até mandamos, olha isso que eu estou vendo. A gente olha cada um no seu device para olhar a mesma coisa. Pai e mãe saem para trabalhar, às vezes, hoje começa a ter o home office com uma presença maior, impulsionados pela pandemia. Alguma coisa ficou ainda, muito voltou para o presencial, mas ainda alguma coisa ficou. Eu tenho o privilégio de trabalhar em home office, quando eu preciso e quando eu quero. Faço presencial só quando necessário. Crianças, quando há crianças, não ficam em casa. Crianças sempre na escola ou fora.
escola, idioma, academia, qualquer coisa. Pai e mãe retornam para casa, família está em casa, cada um no seu quarto, ou mesmo que esteja no mesmo ambiente, cada um no seu aparelhinho. Horários diferentes. Filhos, quando existem, são super influenciadores e decisores hoje. O cenário do marketing se adaptou a isso. Então, família de manhã é social media, é podcast, é streaming, é marketplace. Pai e mãe se locomovendo, não tem mais rádio. Mesmo a rádio, pouco que tem, escolha um podcast, ouço sob demanda. Streaming, ainda sobrevive o rádio. Pai e mãe no trabalho, então web, social, streaming, marketplace, criança em casa, social, streaming, game. Então, assim, é uma miríade, é uma infinidade de opções. Mídia é sob demanda. Ela até parece mais limpa do que aquele cenário dos anos 2000, mas é o caos para a gente acertar. Eu fico imaginando se eu estivesse começando, falei para vocês, eu comecei com 17 anos na UMAP na área de planejamento de mídia. Eu não tenho condições mais. A natureza é sábia. Ela já me expurgou disso, porque eu não teria condições. Deve ser caótico. E aí ele vai falar, por isso que eu estou preparando, ele deve falar sobre isso. É caótico você buscar a pessoa. Da mesma maneira também, a tecnologia nos permite buscar com muito mais precisão. Ele deve falar sobre isso também. Então, quem serão, né, essas pessoas? É a geração alfa e está entrando a beta. Essas pessoas já dizem que vão viver mais 100 anos, a gente viu ali a evolução da expectativa de vida, hoje estão aí por volta dos seus 5 anos, e começam a ter realidades paralelas, que a gente batizou, né, eufemisticamente de realidade virtual. Realidades paralelas. Os games são inacreditáveis, eu gasto um dinheirão para comprar uma skin. Quem tem filho já está balançando a cabeça, está pé da vida. Assim, olha lá, tá pé da... eu vi mesmo no cartão de crédito, uma skin, $14. E aí o cenário que me assustou, né? Olha como pulou, década de 80, 90, 2025. 130, 174, 220 milhões de habitantes. 67% em área urbana para 87,5%. Expectativa de vida, olha como nós homens, nessa hora não temos muito privilégio. 61, nós tínhamos as mulheres 67, a gente só alcançou a expectativa de vida das mulheres em 2000, aí as mulheres tinham 74, a gente só alcançou a expectativa de vida das mulheres agora em 2025. Aqui é impressionante, né? Mais de 65 anos na sociedade, nós pulamos de 4% para 15% com mais de 65 anos de idade. 26% das mulheres só trabalhavam fora, tinham alguma remuneração trabalhando, para 55%. E 65% dos casais tinham 4,12 filhos. 32% dos casais hoje têm 1,6 filhos. Nós estamos falando de uma redução na quantidade e no percentual de casais que têm filhos. Então a gente já sofre, eu não sei quantos de vocês estão familiarizados, mas o mundo sofre com a possibilidade da escassez de ser humano. Literalmente, a escassez de ser humano. Existem previsões que dizem que o Japão e a Itália, eu falo com alguma propriedade que a minha esposa é italiana, Japão e Itália devem desaparecer em 50 anos. Vocês imaginam uma etnia ser extinta? É quase que inconcebível para a gente. Mas o governo japonês está tentando de todas as maneiras fazer, mas eles não têm interesse por sexo. Eles não têm interesse por... Os japoneses. Não têm interesse por sexo, não têm interesse por casamento, não têm interesse por filhos. O governo está tentando, o governo japonês está tentando, faz um monte de política, um monte de incentivo, um monte de campanha. Vamos lá. E aí, eu faço uma comparação, né, rapidamente. 80, 90, mídia de massa. Anos 2000, muita opção, uma miríade. 25, muita opção, mas muito direcionada. Então a gente sai da mídia de massa para massa de mídia, volume, e para hipersegmentação. Estou acertando? Estou te ajudando? Na massa de mídia, a gente teve um funil de conversão, um conceito, vocês vão se surpreender, todos aqui já devem ter visto esse conceito, já trabalharam sobre isso, já tiveram reunião sobre isso. Vocês vão se surpreender quando ele foi criado, ele não é recente, ele não é novo. Então, na massa de mídia, a gente usava esse conceito. Na mídia de massa, anos 2000, né? Na mídia de massa, usava aquele. Na massa de mídia, a gente usa ainda esse conceito, mas um pouco mais elaborado, né? Nós temos um pouco mais de elaboração sobre esse conceito. E alguns dizem, já começa a ter isso no mercado, não sei quem já viu. Essa foto não, porque foi eu que fiz, mas o conceito de que o funil de conversão acabou. O funil de conversão morreu. Quem já ouviu falar que o funil de conversão morreu? Estão dizendo, tem uma teoria sobre isso, o grupo BCG, né, o Boston Consulting Group, junto com o Google, está lançando uma nova teoria. Eu falei que vocês iam se surpreender. O conceito de funil de conversão foi criado em 1898.
1898 já tinham empresas que usavam funil de conversão AIDA, o AIDA. Então, estão trocando o funil linear pelo funil que eu chamo de caótico, a nova jornada, que é não linear, que, em resumo, não vou entrar em detalhe, mas em resumo o cliente compra de você a qualquer momento, ele é que decide. Como ele se decidiu, também a qualquer momento. O AIDA dizia, não, primeiro eu desperto a atenção, depois eu construo o interesse, não, ele não precisa mais disso, ele já construiu isso em outros momentos, muitos deles sem nem ter contato com você. Passivos, com uma da família, coisa assim. Você vai passar sobre isso? Bom, aqui eu vou deixar para vocês, não vamos falar, mas é uma evolução daquele conceito não linear e como os veículos se comportam. E aqui a diferença do funil linear para o funil de influência. Eu vou deixar com vocês. Então, em resumo, é isso. O funil está morto, o novo comportamento do consumidor se baseia no 4S. Eu acho muito interessante isso. Eu, há muito tempo, questionava o funil de conversão por causa do caos. Eu falava, gente, nós somos caóticos. A gente não é linear. Em alguns momentos, eu já estou na compra e eu já formei essa opinião sem nenhum impacto de mídia. Então, eu achei interessante isso aqui, esses 4S, né? Streaming, scrolling, searching and shopping. Essas 4 palavras acho que são bastante poderosas para o novo conceito. Se vai pegar ou não, se vai se comprovar na prática ou não, não sei. Mas eu gostei, achei os 4S interessantes. Então, o que ele diz é que todo momento tem potencial de influência e de compra. Qualquer experiência do cliente tem momento de influência e de compra. Então, está todo mundo repensando tudo. E aí, para finalizar, acho que eu furei um pouquinho o tempo. Para finalizar, eu volto naquela frase que eu tinha colocado. Tecnologia é sua ferramenta, o ser humano é nosso cliente, estude o ser humano, estude o seu cliente. Faço o meu jabazinho de novo ali da Bear International, não esqueçam da gente. Então, assim, estudar o cliente, perfil psicossocial demográfico, aqui é importante, eu sempre adicionei isso aqui. Eu aprendi isso quando eu trabalhei no marketing do Itaú, há muitos, muitos anos. Porque se você pegar e me der um perfil sociodemográfico, por exemplo, economista, 40 anos, casado e com filhos, é um perfil, né, razoável. Economista, 40 anos, casado e com filhos. A gente vai ter, talvez tenhamos aqui na sala hoje, se eu falar isso. Quem é economista, casado, 40 anos? Será que todo economista, 40 anos, casado e com 2 filhos, tem exatamente o mesmo comportamento? Será que eu não tenho um economista que é sedentário e gosta de ficar em casa no final de semana, e eu tenho outro que é surfista e desce para a praia todo final de semana? Então, é a personalização que a gente está vivendo hoje. O que ele valoriza, que o seu cliente valoriza, entenda, descubra, converse com ele, ouça. Tem como ouvir em quantidade e quantificar isso para fazer trabalho sobre isso. A Bear faz isso. Como ele prefere ser atendido, né? Tenho certeza hoje, o cliente fala, não, me manda uma mensagem no WhatsApp. Por quê? Porque é assíncrono. Ele responde quando ele quer, como ele quer, do jeito que ele quer. Não incomoda ele na hora que ele está fazendo qualquer coisa. E ele não precisa estar fazendo coisa importante, não. Ele pode estar só lá no TikTok. Eu falo para todo mundo, se o TikTok existisse na minha adolescência, eu hoje era morador de rua. Aquilo é sensacional. E hábitos e costumes. Qual é o ritmo de vida? Quais são os valores? Aquele economista lá, né? Ele não é sedentário. Final de semana ele vai para a praia, ele gosta de surfar. Eu deixo algumas dicas aqui. A gente falou sobre seres humanos. O Kotler. O Kotler é o maior gênio que eu conheci na minha vida em negócios. E está vivo até hoje e ativo. Teve uma palestra recente, 94 anos de idade. É inacreditável. Ele veio com esse livro, H2H, né? H2H, Human to Human. Né? Então, foi o que eu falei. Pessoas para pessoas. As ferramentas hoje são tão avançadas que elas passam a ser detalhe. Elas estão disponíveis para todo mundo, de maneira barata. Eu lembro quando era caríssimo mandar um e-mail marketing, eu tive que importar uma ferramenta dos Estados Unidos, chamada Constant Contact, que hoje tem representante no Brasil, mas na época não tinha, para mandar e-mail marketing. Esse livro, Adams o Óbvio, é sensacional, é um livro de 1900 e nada, 800, alguma coisa, sei lá eu, e são histórias óbvias. É um cara que olhava, sabe aquela coisa que o cara depois que fala, isso aí eu também falava, então por que não falou? Era isso, era esse cara aqui. As 22 consagradas leis do marketing, acho que a Fernanda deve usar muito para falar de branding. É antigo, mas essas leis aqui são praticamente imutáveis. Esse cara é quase um Newton do marketing, descobriu leis quase imutáveis. E, de novo, o Kotler ali no 6.0. Tem alguns sites que eu deixei aqui para vocês, recomendo muito. O Uno Secov faz um jabá interno, tem treinamentos muito interessantes que eu tenho acompanhado, muito legais. Era isso, obrigado. Desculpa se eu estourei um pouquinho o tempo de vocês. Espero ter acrescentado alguma coisa. Estou disponível para a gente trocar experiência e conhecimento. Valeu, obrigado, gente.